Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Alcina Correia, atualmente sou diretora do Departamento de Investigação, Monitorização e Comunicação aqui no ICAD e estou a coordenar a produção destas videoconferências. Ainda com o Dia da Mulher por perto, no passado sábado, com esta videoconferência pretendemos proporcionar um campo de reflexão sobre a importância e a necessidade de incorporar a promoção da igualdade entre os indivíduos, independentemente do género, porém atendendo às suas especificidades. Melhorar a literacia em igualdade de género, evidenciando as particularidades da intervenção com as mulheres, são os objetivos que pretendemos com esta videoconferência. Agradeço à Cristiana Valpires, à Magda Ferreira, à Linda Montanari, à Isabel Ponte, por terem aceitado generosamente o desafio de estar nesta reflexão. Agradeço também à minha colega aqui do ICAD, a doutora Graça Vilar, por ter aceitado moderar esta videoconferência eu e a Carla Cachola estaremos por aqui para apoiar naquilo que for necessário. Como sabem, os microfones e as câmaras de quem está a assistir estão desligados. As perguntas deverão ser colocadas no chat, no bate-papo. Vamos dar a possibilidade de, no caso de desejarem, colocarem questões de viva voz até a um limite de 4 intervenções. O ícone da mão terá de ser acionado para assinalar a intenção de participar e quando chegar a vez do interessado, o microfone será aberto para apresentar oralmente a questão ou o comentário. Em nome do ICAD agradeço a presença de todos. Tivemos 313 inscrições, neste momento já estamos com uma sala muito composta. Passo a palavra ao Dr. Cardoso, vogal do Conselho Diretivo do ICAD, para uma mensagem de abertura. Obrigada, Dr. Cardoso, tem a palavra. Olá a todos, a todas, bom dia. Queria ser muito breve. Em primeiro lugar, agradecer às oradoras, à moderadora, também às organizadoras da videoconferência e reforçar, de certo modo, aquilo que disse a doutora Alcina em relação a esta videoconferência e ao tema, à proximidade da mulher, mas referenciando esta discriminação não apenas nas questões de género, mas também nestas outras vertentes desta população que servimos em primeiro lugar. Ela própria é discriminada genericamente, pois temos esta componente especial que eu acho que porque a grande maioria dos nossos utentes, nomeadamente aqueles que têm comportamentos de consumo de substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas, a grande maioria dos que nos procuram são homens e, portanto, o nosso afã de criar condições para responder às necessidades dos utentes, desses utentes que são maioritariamente homens, fez-nos não ser, se calhar, tão assertivos como devíamos na resposta às especificidades, às necessidades que as mulheres que têm problemas de comportamentos aditivos e dependências possam ter. Nós precisamos, todos, os coordenadores, os profissionais, de ter isso em atenção cada vez que pensamos em ser capazes de dar resposta. Quando pensamos no Plano Nacional para os Comportamentos Aditivos, na centralidade no cidadão, é também isso. É ser capaz de identificar as necessidades daquele cidadão, daquela cidadã e criar condições, criar respostas para que esse cidadão, essa cidadã se sinta confortável na resposta que vai ter. Uma outra nota, enfim, que vai mais além, vai para toda esta população. Hoje estamos confrontados com outro estigma que também já vem de longe. Este fim de semana foi eleita, diria assim, para representar Portugal na Eurovisão uma canção cujo título é Deslocado.
ou deslocados. E é interessante, se forem ver a letra da canção, é um deslocado apenas da Ilha da Madeira para o continente. São os deslocados internos. E depois são a mensagem que a própria OMS quer trazer para todos os migrantes, que são também eles deslocados. Portanto, esta era uma mensagem que vos queria deixar para o nosso dia a dia. Quando fizerem uma intervenção e falarem dessa população que é migrante, ou no nosso caso falaremos muitas vezes dos imigrantes, isso também é estigmatizante. Portanto, vamos falar das pessoas deslocadas, porque, enfim, os deslocados, muitos de nós acabamos por ser deslocados, ainda que sejam da própria terra, e isso traz, digamos assim, condições, situações que podem ser também elas estigmatizantes. Desejo-vos uma ótima sessão, uma ótima conferência, que possamos ganhar e enriquecer-nos alguma coisa com ela. E, mais uma vez, a todos, bom dia, um agradecimento especial às oradoras, e vou deixar, não vou fazer, vou deixar-vos trabalhar e vou-me libertar de fazer digamos assim, uma conversa de encerramento, porque nós hoje temos um dia muito cheio e muito continuado de ações. Vou ficar por aqui a deixar-vos, ficando convosco, enfim, mesmo que saia da imagem, mas ficando aqui a assistir, só se absolutamente necessário, direi mais alguma coisa. Para já, estas mensagens, e permitam-me repeti-las. A primeira, a resposta ao cidadã, tentando identificar quais são as suas necessidades, as daquele ou daquela cidadã, daquele cidadão, daquela cidadã, e depois os deslocados, e não outra designação qualquer. Façam o favor de ser felizes, doutora Alcina, por favor. Uhum. Obrigada, doutor Cardoso. Passo a palavra então à doutora Graça Vilar, moderadora. Doutora Graça Vilar é mestra em Medicina Legal e Ciências Forenses, assistente graduada de Psiquiatria da carreira especial médica e com subespecialidade em Psiquiatria Forense e formação de públicos estratégicos da obtenção de especialidade em Igualdade de Género. Atualmente com o cargo de diretora do Departamento de Intervenção Integrada no ICAD, é membro do Colégio, da direção do Colégio de Competência em Editologia Clínica da Ordem dos Médicos e participa regularmente como preletora em reuniões nacionais e internacionais. Doutora Graça, muito obrigada, a palavra é sua. Muito obrigada, doutora Alcina. Cumprimento todos os presentes e, naturalmente, o doutor Manuel Cardoso, assim como também todos os colegas e que possam estar a assistir, que estejam connosco. Como a doutora Alcina estava a dizer, temos uma sala bastante composta, e ainda bem. Realmente este tema é um tema que tem sido, ao longo de todos estes anos, quer de todos os serviços que têm que se dedicado aos comportamentos aditivos e dependências e agora ao novo Instituto, é um tema que tem estado sempre sobre a mesa, é uma preocupação que temos e por isso mesmo não só pensámos sobre ele e vamos ouvir as colegas que aqui estão presentes e que têm muita experiência sobre esta matéria no sentido de refletirem também sobre ela, como também queremos de alguma forma procurar responder ou pelo menos refletir sobre como é que estão os nossos serviços organizados em Portugal e como é que eles também melhor poderão prestar cuidados às cidadãs, neste caso à mulher, para que possa, de alguma forma, sentir-se o mais integrada nos serviços e para que este estigma, que vamos falar sobre ele, o que é o estigma e de que forma é que todos nós, ao falarmos, ao refletirmos, ao pensarmos e cada vez temos maior conhecimento, podemos contribuir para o seu desaparecimento. E isto é que é um grande desafio entre nós todas. Agora, eu vou já passar a palavra à Cristiana Val Pires, que é psicóloga,
portanto, já há muito tempo tem estado sempre connosco, é psicóloga na Cosmicare, é professora convidada na Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa, é investigadora integrada no Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano. Tem vindo a especializar-se na investigação e desenvolvimento de abordagens de responsividade de género e modelos de cuidado e culturalmente adaptado a mulheres e pessoas LGBTQIA+, o mais plus, que consomem drogas em contexto clínico e comunitário. Doutora Cristiana, a palavra é sua. Vamos então ouvir um pouco da sua experiência e da sua reflexão sobre esta temática. Obrigada. Obrigada. Antes de mais, bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes, a assistir às minhas colegas, à doutora Alcina, à doutora Manuela e à doutora Graça Vilar também. E vou passar já para compartilhar a minha tela, que eu acho que, imagino que já estão a ver, certo? Bem, então, coube-me a mim, de alguma forma, abrir ou trazer, iniciar esta discussão que queremos construir hoje. E vou começar por trazer uma apresentação ou uma reflexão mais conceitual acerca do estigma e de quais são as especificidades do estigma que as mulheres que consomem drogas experienciam. O estigma é um conceito bastante abrangente, que tem vários níveis, e eu vou tentar trazer aqui uma abordagem compreensiva sobre o que é que ele significa e de que forma é que impacta o acesso e a adesão aos serviços e respostas na área das drogas por parte de mulheres e pessoas LGBTQIA+. E depois vou trazer também aqui uma base conceitual para pensar o que é isto de responsabilidade de género, principalmente porque ultimamente se tem falado muito sobre intervenções sensíveis ao género, abordagens responsivas ao género, etc. Mas, na verdade, não temos uma base conceitual ou critérios definidos que nos permitam identificar uma intervenção como, digamos, específica ou outros níveis. Então, o que eu vou fazer aqui também parte aqui de uma reflexão que temos feito no European Group on Gender and Drugs, com a Linda Montanari e outras colegas, de tentar criar aqui alguns critérios ou algumas bases que nos permitam identificar ou iniciar este processo de informar e avaliar intervenções com uma perspectiva de género. Antes de mais, é importante falarmos sobre estigma, ou seja, as pessoas que consomem drogas, há uma construção social à volta do consumo de determinadas substâncias e representações sociais sobre as pessoas que as consomem que são estigmatizantes, no sentido em que acabam por criar visões estereotipadas e prejudiciais que impactam a forma como elas são visualizadas e as relações que criam com outras pessoas e também com os serviços que acabam por ser danosas e penalizadoras. E por esse motivo, negar ou obstaculizar também o acesso a respostas sociais e de saúde existentes no nosso contexto. O estigma é um conceito que é importante quando falamos de pessoas que consomem drogas e é importante também quando falamos de mulheres que consomem drogas, obviamente. E é um conceito que tem vários níveis, que vai desde desta componente maior, que é a questão do estigma público, esta visão mais geral. Nós crescemos e nascemos num contexto que tem uma visão já sobre o que são pessoas que consomem drogas e aprendemos socialmente. Esta visão é estereotipada e vai influenciar a forma como nós vamos observar e relacionar-nos com estas pessoas. As dimensões de autoestigma têm a ver com a incorporação, o embodiment, não é? Ou a internalização deste estigma entre as pessoas que consomem drogas, ou seja, a forma como eu, mulher que consome drogas, ou a forma como eu, pessoa que consome drogas em determinados contextos, me entendo e de alguma forma internalizo essa visão estereotipada sobre mim e com todos os impactos que isso tem. O estigma estrutural e o estigma profissional estão relacionados, têm a ver com a forma como os serviços perpetuam visões estereotipadas e acolhem ou não acolhem determinados grupos em função destas representações sobre os seus comportamentos e sobre as suas identidades.
O estigma por associação muitas vezes surge desta ideia de eu sou mulher e consumo drogas, logo sou necessariamente uma mãe, não é? Assim, estas visões que associam um comportamento necessariamente a outra questão, por exemplo, ou outro nível, ou seja, que criam estas associações que são muito simplistas e redutoras e que têm impacto real na vida das pessoas. E há esta questão do estigma antecipado, que é muito importante e que se relaciona com todas as outras, obviamente, e que tem a ver com o facto de eu antecipar que, ao frequentar ou ao procurar determinado tipo de resposta, eu vou experienciar determinada experiência de discriminação e rejeição social. E por esse motivo resisto a ceder a ele, ou seja, ou não vou, não acedo ao serviço. Estes níveis de estigma que se relacionam com as experiências, ou seja, que estão associados às pessoas que consomem drogas, mas também às experiências das pessoas em contexto de rua, às pessoas em situação de sem-abrigo, ou seja, às pessoas que estão a viver nas margens, digamos assim, da sociedade e com trajetórias de exclusão social, interseccionam-se, lá está, com os estereótipos de género e criam, visões muito específicas sobre as mulheres que consomem drogas, não é? Os estereótipos de género têm a ver com estas visões ou com estas normas que identificam a mulher com determinados atributos, não é? Uma figura de cuidado, uma figura que tem que ser recatada, com comportamento moderado, no espaço público, enfim, este conjunto de atributos que se esperam e que geram expectativas sobre como é que a mulher se deve comportar e performar socialmente e na esfera privada, e que depois se relacionam então com esta questão e geram então estas visões sobre as mulheres que as consomem, que acabam por ser mais penalizadoras, porque têm também esta parte de se considerarem que são transgressivas, não só em termos de comportamentos sociais, mas também das normas sociais, não é? Mas também em função do seu script ou dos seus guiões de género que estão de alguma forma a ser transgredidos. E estas questões ou estas visões, não é, que vêm de fora, digamos assim, contribuem para amplificar e perpetuar as dinâmicas de discriminação, hostilidade, violência e exclusão social, criam obstáculos muito concretos e reais no acesso a serviços e respostas comunitárias e de saúde e apoio social, e, obviamente, não só reproduzem, mas também amplificam a base de assimetrias sociais e de género na nossa sociedade. Este quadro ou este mapa temático resulta de uma investigação que fizemos há pouco tempo na Universidade Católica Portuguesa e que tinha a ver com, digamos, nós fizemos um estudo qualitativo com mulheres que consumiam drogas e procurávamos ver nas suas trajetórias de vida, as oportunidades que também tiveram para desenvolver, digamos, a literacia cívica e política. E o que nós percebemos é que são trajetórias muito marcadas por adversidade, por ciclos geracionais de violência e de pobreza, que depois determinam que haja pouca possibilidade de aceder a oportunidades de educação, e sabemos que a educação é um motor de mobilidade social, ou seja, se eu não tenho acesso à educação, se eu tenho de deixar a educação ou a escolaridade quando sou criança, se eu tenho de começar a trabalhar quando sou criança, etc., não vou ter oportunidades de quebrar os ciclos digamos, de adversidade que se vão perpetuando, não é? E isto estava muito marcado nas trajetórias de vida das mulheres com quem nós falamos. E porquê é que isto é importante? É importante porque, de alguma forma, amplifica também o próprio peso do estigma sobre estas mulheres. Porque eu não tendo literacia sobre os meus direitos, não tendo literacia sobre o funcionamento dos serviços, não sabendo a quem recorrer num caso de retirada da custódia das crianças, não tendo, ou seja, um conjunto de informação a este nível, acabo por ficar ainda mais penalizada porque não sei a quem, não é? Como advogar ou como requerer os meus serviços, e isto é também uma dimensão importante aqui e também um ponto estratégico de intervenção dos serviços. Depois, saltando para o segundo tema aqui que nos traz aqui hoje, que é como avaliar os serviços. Ou seja, as mulheres têm especificidades, necessidades e também prioridades em termos de intervenção,
que é importante considerar para garantir que a prestação de serviços de cuidado e de apoio social são, ou seja, promovem a equidade, não é? Não excluem ninguém e incluem todas as pessoas de forma adaptada. A este nível, nós temos usado muito, nós no European Group on Gender and Drugs, temos usado muito o referencial a Gender Responsive Assessment Scale da Organização Mundial de Saúde, que de alguma forma pensa a responsabilidade de género desde a reprodução, desde o do nível unequal, não é? do nível em que a própria intervenção reproduz e amplifica a desigualdade, ok? Até ao nível neutro, que é o gender blind, que é não considera ou não visualiza diferenças entre homens e mulheres. O gender sensitive, que é, ok, eu sei que é importante promover serviços que considerem as especificidades das mulheres, mas não faço nada, faço só considero importante, ainda não tenho nenhum tipo de prática implementada. E depois o gender specific e o gender transformative, que são aqui mais no plano da mudança. O specific já entra no plano de implementar ações intencionais ou serviços específicos para mulheres, tendo em conta as suas necessidades e prioridades, e o gender transformative vai um pouco mais além, é mais politizado e procura mesmo questionar as normas de género, questionar os papéis de género de uma forma mais alargada. E aqui eu tenho feito, vou ser rápida aqui porque já estou a ultrapassar o meu tempo, acho eu, mas tenho feito aqui uma tentativa de passar ou de aplicar esta escala à área das drogas, não é? E pensar que, por exemplo, as abordagens punitivistas e o estigma e violência institucional estão no plano do gender unequal, obviamente. O androcentrismo ou este foco específico, os serviços desenhados à medida dos homens, não é? Entra aqui no plano do gender blind, na medida em que não consideram as especificidades das mulheres. Depois também temos aqui cada vez mais organizações que identificam. Peço desculpa, o meu PowerPoint saiu, certo? Sim, saiu. Sim, saiu. Pois, não entendo. Mas pronto, eu vou falar freestyle agora. E o gender specific, por exemplo, algumas organizações, no outro webinar falamos sobre isso, mas algumas organizações já começam também a criar. Estou-me a lembrar, por exemplo, aliás, nós na Cosmicare temos um protocolo lilás para ativar em situações de violência de género nas nossas intervenções em proximidade. Estou-me a lembrar também do Gato e Moraria, que tem um horário específico para mulheres que consomem drogas. O trabalho da Isabel Ponte, que vai fazendo também com as mulheres, ou seja, já há algumas respostas que vão surgindo, ou seja, para criar respostas específicas e ajustadas às mulheres. E depois o transformative, que eu acho que a Magda vai falar sobre isso. Eu acho que os exemplos mais claros que nós temos desta agenda mais de questionar digamos, o status quo de políticas de drogas e também dos estereótipos de género, que entra aqui no plano ou na ação mais aqui a nível local, das manas, mas também e das musas, não é? Da Caso no Porto. E finalmente, para terminar, o que é que seria necessário para que salto é que nós deveríamos dar, não é? No sentido de quebrar o estigma por um lado e promover serviços que são gender specific e transformative. Seria antes de mais criar referência, ou seja, como eu disse no início, fala-se muito em gender sensitive, etc., não é? Intervenções com perspectiva de género, etc., mas nós não sabemos muito bem o que isso é na prática. Então é muito importante criar indicadores de género, medidas que nos permitam, ou instrumentos que nos permitam avaliar a responsabilidade de género a nível institucional e na promoção dos serviços. É importante também definir critérios. O que é, ou seja, que critérios é que nós podemos usar para avaliar um serviço de tratamento, por exemplo, e avaliar se ele é responsivo, em que medida é responsivo e em que nível de responsividade está, quase uma self-assessment scale a nível institucional, e as respostas que damos a nível comunitário. E em termos de obstáculos, eu diria que nós temos um grande obstáculo, nós vamos sentindo na Cosmicare, porque trabalhamos cada vez mais com a tentativa de dar resposta a públicos estratégicos, que é
o facto de as políticas públicas estarem fragmentadas ou segregadas, não é? O género está segregado, não é? Então é muito difícil conseguirmos um financiamento específico ou apoio específico para respostas para mulheres que consomem drogas. É demasiado específico para a área das drogas, é demasiado específico para a área do género e cai em saco de ninguém, não é? E torna muito difícil responder de forma holística, digamos, ou seja, criar respostas a este nível. E temos aqui, só para terminar, uma ameaça bastante real, não é, contemporânea, que é a reemergência, não é, das agendas autoritárias com, digamos, narrativas e discursos anti-igualdade de género, que talvez nos venham colocar alguns desafios nos tempos que vêm e fazer pensar como é que nós podemos continuar este percurso, não é, e não retroceder imensamente. E termino por aqui. Obrigada. Muito obrigada, doutora Cristiana, que já levantou na sua apresentação uma série de tópicos para podermos depois debater na parte final, que vamos juntar todas as apresentações, ficou assim combinado para ser mais fácil também depois no conjunto refletirmos e os desafios que já aqui foram lançados com a sua apresentação, não só desafios como também as preocupações que servem também para estarmos atentos e exatamente podermos refletir sobre elas e também criar mudança, que isto é um aspecto, à medida que podemos estar mais atentos à situação que, em termos da ordem mundial, possa estar a acontecer, ser diferente, digamos que o facto de podermos ter esta disponibilidade para também pensar sobre as coisas é uma forma também de contribuirmos para a mudança e trabalharmos com toda a certeza para que possamos prestar os melhores cuidados às mulheres neste momento. Então, eu agora vou já passar a palavra à Magda. A Magda Ferreira é defensora e mediadora de pares das pessoas que consomem drogas no GAT Portugal, particularmente nas iniciativas Inomoraria e Manas. Está ativamente envolvida desde outubro de 2014 na intervenção de redução de danos, advocacia e intervenções de saúde comunitária. A Magda contribuiu para esforços da eliminação da hepatite C, que todos nós nos lembramos da sua forma bastante ativa, como felizmente conseguimos, e trabalhou neste esforço de eliminação da hepatite C, partilhando a sua experiência pessoal, que viveu com o vírus durante 23 anos e que já lhe foi identificada a sua cura, e agora apoia os colegas através de testes e advocacia. Magda, então quero partilhar a sua experiência e muito obrigada por ter aceito estar aqui connosco. Bom dia a todos, desde já também muito grata pelo vosso convite para estar aqui para discutir este tema tão perto até do Dia da Mulher, não é? Que acho que o Dia da Mulher é todos os dias e então o estigma, e isto é o cão, não há problema, e o estigma a que estamos sujeitas. Eu, como mulher que usa drogas, eu tenho 52 anos, uso drogas desde os 12 anos e tenho o privilégio de ter sido convidada para trabalhar no GAT, onde percebi de uma forma mais abrangente o impacto da proibição neste estigma em dobro que todas nós mulheres estamos sujeitas. E quando me foi proposto este desafio, eu não queria trazer só a minha perspectiva e então resolvi falar com mais mulheres, além do Grupo das Manas, que é um coletivo de mulheres que é um sonho antigo, mas é um coletivo de mulheres que se juntam todas as quintas-feiras, onde temos vivências comuns, violências comuns, umas fazem trabalho sexual, outras não. O que têm em comum é que houve o consumo de drogas ou trabalho sexual, ou são vítimas de violência de alguma forma. A identidade de género é sempre feminina, temos também trans no nosso grupo. Então, o estigma em nós afeta antes, durante e depois do consumo de drogas. Uma mãe
que usa drogas é sempre considerada uma má mãe. Eu sou pela questão que é gritante e está a acontecer. Muitas mulheres grávidas estão a levar gravidezes desacompanhadas, portanto, por alguma razão, os serviços não são apelativos o suficiente para que se sintam confortáveis em ir e ser acompanhadas, independentemente de já terem consciência que ao fazê-lo vão perder a criança. Portanto, já aí há uma falha no sistema de saúde grande em que esse estigma está tão reforçado que afasta as mulheres dos sistemas de saúde e levam gravidezes completamente desacompanhadas. A outra questão, que foi a palavra que se repetiu muito, foi a habitação. Todas querem habitação, espaços seguros, muitas vezes vivem com companheiros que perpetuam essa violência e continuam com eles por questões de alguma conveniência, por não haver espaços alternativos onde possam estar. Também o acesso ao trabalho e não a perpetuação daquilo que foi o percurso que a pessoa teve até então. Uma pessoa que está a fazer 6 meses de despistes de urina e continua a não lhe serem dadas ferramentas para engrenar, digamos, socialmente, então não estamos a ajudar a pessoa a entrar novamente na sociedade. Estamos a reforçar ainda mais. Nós já temos a tendência para criar um autoestigma e a sociedade não oferece respostas em que se sintam confortáveis para realmente ir. E neste aspecto as ONGs fazem um trabalho importantíssimo. Sem as ONGs eu não sei se estaria aqui hoje, eu não sei se conseguiria ajudar as mulheres que ajudo e homens também, porque eu acho que também devemos incentivar os homens, encorajá-los a participar nessa igualdade. Porque o que é uma diferença de género, o que é o género, não é? O que é o género? O género é uma identidade. Eu percebi isso quando começámos a ver a quantidade de mulheres trans que acedem ao grupo, porque sofrem de uma violência, então, ainda em triplo. Portanto, os pontos comuns que todas, não querendo apenas falar por mim, são a habitação, os espaços seguros, o acesso à saúde sem se sentirem olhadas como mulheres diferentes, como mulheres que não têm o direito à saúde porque ao usar drogas eu estrago a saúde, portanto eu não tenho direito à saúde. E esse é um pensamento muito está muito entranhado nas mulheres que usam drogas. E a outra é que também muitas vezes se acham que são vítimas de violência e até acham que se calhar até tinham culpa, deram os sinais errados. Há mulheres que fazem trabalho sexual e que são violadas e não conseguem fazer uma queixa formal de violação numa esquadra, porque estão num contexto de vulnerabilidade que não lhes permite muitas vezes provar que foram vítimas de abuso. Eu não sei quanto tempo é que eu tenho mais, eu poderia ficar aqui a falar horas. Eu gostava muito, muito, muito mesmo de ressalvar que o facto de trabalhar no GAT para mim foi crucial na minha mudança, o treino contínuo, o poder ajudar pessoas da minha comunidade foi curativo para mim também. Eu aos 21 anos fui para a reabilitação a primeira vez, no tempo em que o HIV era considerado uma sentença de morte, e nós fomos um país muito avant-garde por termos descriminalizado o uso de drogas,
e não estamos a ter a coragem de aceitar aquilo que está gritantemente à nossa frente. O lobby farmacêutico está a ganhar nas duas frentes, as drogas estão extremamente adulteradas, as pessoas estão a roçar a loucura, estão a usar medicação e drogas adulteradas com medicação. Eu dou um grande parabéns à Cosmic Care e adorava que houvesse mais investimento no drug checking e também mais apoio às mulheres que estão grávidas. Está agora aqui a primavera e é gritante. Eu tenho uma rapariga que eu estou a acompanhar, ela teve o filho há 3 dias e foi-lhe dada a alta e está a dormir debaixo de uma arcada e foi dar o nome ao filho e é uma realidade que está ali. Não há albergues, não há espaços seguros, não há financiamento. À vontade, é muito bom que abordemos estes temas, mas de facto temos que fazer algo mais. E essa parte a parte que a minha é sentar lado a lado com as pessoas da minha comunidade e ouvi-las, partilhando com elas a minha história e elas partilham a delas. Nós navegamos entre 2 mundos. Eu navego entre o mundo do trabalho, streaming, socialmente aceito, e depois ao fim do dia eu estou num ambiente, num contexto completamente diferente, em que há um retrato que nós estamos a virar a cara para o lado. Há muita violência na rua, há pessoas extremamente medicadas e não há espaços seguros para mulheres. Portanto, os meus 4 pontos são esses: habitação, saúde, trabalho, e não continuar a reforçar o estigma, mas sim dar as ferramentas às mulheres para que possam ir à pesca, como se costuma dizer, não é? Dê-nos as ferramentas que nós vamos, mas dê-nos as ferramentas, não nos reforcem, não nos castiguem, não nos façam despichos de urina que não servem para absolutamente nada, senão para comprometer a relação de verdade entre os médicos e o paciente. Porque a partir do momento que temos que mentir ao nosso médico, a relação de verdade fica logo comprometida desde o princípio. E eu acho que a terapia começa quando eu esqueço a minha doença e o meu médico esquece o livro. E aí a terapia começa. Eu sou utente das taipas há muitos anos, tenho muito a agradecer às taipas. Sou uma paciente desafiante, gosto de perceber o que está a passar comigo, gosto de saber o que estou a tomar, foram-me dadas muitas drogas farmacêuticas desde os 16 anos, quando me viciei em heroína. E tenho esta sanidade ao fim de 40 anos e estou muito grata por a ter e sempre aqui disposta para falar, e ponham as questões que quiserem, que eu aqui estarei para responder. Muito bem, muito obrigada, Magda, pela sua exposição e pela partilha também da sua experiência em nome pessoal, não é? Da sua vivência e dos pontos que aqui apresenta, que são da maior relevância, não é? Não só porque também se colocam na situação e o sofrimento que têm em relação a uma série de experiências ao longo da vida, de uma mulher que tem esta vivência, e naturalmente que a sociedade tem responsabilidades, todos nós, a sociedade somos nós, a responsabilidade da habitação, a responsabilidade da proteção, é um aspecto que é extremamente importante, do cuidar, não é? Do respeito que temos que ter todos uns pelos outros, e por isso mesmo, de alguma forma, este grande desafio que nos lança aqui. Achei curioso também a forma como fez aqui a sua exposição, de alguma forma também a referência aos estereótipos, porque como referiu, durante o dia faz o seu trabalho e à noite ou no final do dia a vida é diferente. Portanto, mais ou menos, mais uma das vezes aqui a tónica dos estereótipos
o que é esperado de cada uma de nós, e nomeadamente nos diferentes papéis que podemos fazer ao longo do nosso dia. Muito obrigada. Eu vou já passar também, continuarmos para depois podermos falar então no seu conjunto. Vou passar agora à Linda Montanari, é socióloga da saúde, trabalha na Agência da União Europeia sobre Drogas, como cientista principal desde 2000. Na agência, ela coordena 3 áreas principais sobre drogas, refletindo nomeadamente na área do contexto prisional, prisão, saúde mental e género. Criou e coordena o Grupo Europeu de Género e Drogas, como também com a Cristiana, que já falou, e tem, ao longo das últimas 2 Lisbon Addictions, quer 2022 e 2024, tem sido responsável pelo simpósio Eventos Paralelos sobre Género e Drogas. Nesta agência, ela tenta integrar uma perspectiva de género no domínio das drogas, bem como na própria organização. Muito obrigada, Linda. Então, a palavra é sua. Muito obrigada, doutora Graça. Muito obrigada também à Alcina e ao ICAT pelo convite para estes webinars que são sempre muito interessantes e muitos participados. Então, muitos parabéns para esta organização. Também sigo as apresentações da Cristiana e Magda, que já cobriram, eu acho, grande parte dos conceitos, por um lado, e da parte prática do outro. Vou tentar te dar algum elemento da perspectiva europeia. Vou tentar, então, agora partilhar a minha apresentação. Conseguem ver? Sim, sim, Ok. ótimo. Então, sim, aquilo que vou tentar, e desculpa também por meu português, mesmo se eu sei, percebe-se muito bem, me diz, mas se percebe muito bem também que não sou portuguesa. Quais são as intervenções responsivas? Não sei se é uma palavra, e acho que nas línguas latinas também ainda não temos essas palavras ao gênero, e em particular em Europa, e também tentar começar a delinear quais são um pouco as recomendações que, juntamente com o grupo European Gender and Drug Groups, onde a Cristiana também está, estamos a tentar definir e criar um consenso à volta disso. Só alguns elementos que já todos sabem dos últimos dados. Sabemos que focalizados sobre as mulheres representam 1/4 das pessoas que usam droga, e com diferença entre substância, 40% por cannabis, 34% por ecstasy, 32% por anfetamina e 31% por cocaína, mas as percentagens são maiores quando vamos a ver o uso de substâncias lícitas, porque há uma componente, e isso tem muito a ver com o estigma e com as normas sociais, associada ao uso de substância. Portanto, quanto mais normalizado o uso, a mais elevada a percentagem de mulheres que utilizam substâncias, e estes podemos ver também nas novas gerações, onde há menos diferenças. Aquilo que nos interessa neste webinar é também ver as mulheres que entram em tratamento, e nos dados complexivos, nos últimos dados, são 25% as mulheres que entram em tratamento por uso de substância, que aumentou um bocadinho em comparação com os anos anteriores, que era a volta dos 20%. Claramente há muitas diferenças entre os países, como vou mostrar na slide a seguir. E entre as mortes relacionadas com drogas, que foram pelo menos em 1800 em 2022, 22% eram mulheres. A tendência parece indicar uma redução da disparidade entre homens e mulheres no consumo de droga e nos programas relacionados com drogas, mas isto é para monitorar e para tomar atenção, para ser preparados para o futuro. Também queria sublinhar que eu estou a falar de mulheres e homens, mas de fato na nossa recolhida de dados ainda não temos esta distinção, só começamos agora, porque só de fato os dados referem-se ao sexo, ao nascimento.
Aqui só um foco sobre as mulheres que ingressam no tratamento, que acho interessante esta mapa que já mostrei em várias ocasiões, que apresenta a ratio entre homens e mulheres. E quanto mais elevada é a ratio, mais elevada é a proporção dos homens que ingressam em tratamento, mais baixa que a das mulheres. E este é representado com cores. O mais escuro representa uma percentagem maior de homens e mais claro de mulheres. E como podem ver, os mais claros são todos no norte, nos países escandinavos, e o mais escuro nos países do sul da Europa, porque isto reflete um pouco também as diferenças e as níveis de igualdade entre homens e mulheres na sociedade em geral. As pessoas que usam drogas são parte da sociedade, não são um grupo distinto e são parte da mesma cultura. Portanto, isso acho que é muito importante de considerar. Em relação às razões pelas quais entram em tratamento, como podem ver, a maioria entra em tratamento por uso de cannabis, seguido por uso de opioides, cocaínas, estimulantes, mas há também um grupo que são 18% de mulheres que entram em tratamento por uso de outras substâncias. E isto è probabilmente legato a sostanze come benzodiazepinas, uso di medicamento fora das guidance médicas, mas também há muita diferença entre os países e esta análise necessitava de uma análise mais aprofundadas. A maioria das mulheres que entram em tratamento vivem com partners, famílias ou sozinha e 30% com criança, enquanto vemos que são 25% aqueles que estão em tratamento. Significa que há mais mulheres, como esperado, que cuidam das crianças. Outra vez, isto reflete aquilo que acontece na sociedade em geral, que onde são as mulheres que ainda são as principais cuidadoras das crianças e das famílias. Só tentar de... ok. Depois há questões, eu pus potenciais, porque não sempre afetam todas as mulheres que utilizam drogas, mas são questões muitas vezes específicas mulheres, das mulheres que consumem drogas, que é preciso abordar quando se faz uma intervenção sobre a pessoa que consome substâncias, ou a mulheres que injetam drogas e que têm riscos que são em parte diferentes dos riscos dos homens também, por questões biológicas, questões sociais, se falava antes, e aqui puxo nas questões mulheres que são envolvidas no trabalho sexual e que usam drogas, que muitas vezes, por exemplo, têm menos capacidade de negociação para ter proteção em termos de prevenção de saúde, de doenças, de transmissão de doenças infectivas. Mulheres com comorbidades psiquiátricas, também provado da literatura que há uma prevalência maior de problemas mentais entre as mulheres que utilizam substância em comparação com os homens, mesmo se isto também é uma coisa provavelmente que meritaria uma maior análise, mas e que em parte sabemos é ligado às histórias de violência de gênero, a componente de gênero é muito importante, é uma história de violência de gênero que afeta muitas mulheres, sobretudo com consumo mais problemáticos. Há mulheres também que usam droga, que são mais ou são grávidas, pelas quais intervenções específicas são necessárias, mulheres de minoria étnicas, mulheres LGBTQI, e todas estas questões às vezes se somam uma à outra, criando uma maior complexidade para a intervenção. E por fim, eu pus em uma slide separada o estigma. O estigma, a Cristiana já falou do conceito do estigma, que é extremamente importante, mas também é complexo e pode aplicar-se em diferentes modalidades no mundo das pessoas que utilizam substâncias. E é uma coisa importante a considerar, que é um conceito social, outra vez, é o não respeito de normas sociais. E quando vamos a ver
a questão das mulheres muitas vezes se suma a estes os diferentes níveis de estigma se sumam um ao outro e, por exemplo, se uma mulher utiliza droga já não respeita as normas sociais de um cidadão, se depois comete crime, se faz trabalho sexual, se tem uma origem étnica diferente. E todos estes níveis de estigmas criam obstáculos que ficam maiores e que podem representar barreiras importantes para o tratamento. Aqui procurai encontrai un relatorio molto breve no NAIDA, che è chiaramente riferito a realidade dos Estados Unidos, mas eu achei bastante interessante ver como isso se aplica. Em parte, Cristiana já falou desses aspectos, as consequências do estigma, porque isso implica que as pessoas, primeiro, e as mulheres ainda mais, porque tem mais estigma, não procuram tratamento. Eles dizem que mostraram em 2021 que mais que 10% das pessoas que sentiam necessidade de tratamento não receberam por causa do estigma. Pode piorar a qualidade da cura, porque o paciente, por medo, por vergonha, não revela alguns comportamentos, e isto pode ter interações, por exemplo, ao nível mesmo médico, não revelar algumas condições, então o médico não sabe como che tipo di trattamento dar. O atitude também, o estigma não é só da pessoa, mas é o estigma dos profissionais também, que às vezes sem ser consciente de ter este estigma, porque os profissionais, como o resto, são parte da cultura geral, e então tem uma atitude às vezes julgante. A Magda dizia, as mulheres que utilizam droga e são grávidas claramente são sujeitos a maior estigma e podem piorar o consumo, porque o sentido como o autoestigma interno, do qual Cristiana falava, pode piorar a culpa, o autoestigma, arrivar ao isolamento, então pôr também mais a risco as pessoas que estão a utilizar sostanze in un ciclo che è un ciclo che fica vicioso. Então, foi a ver um pouco o que os países europeus, nós recolhemos de cada ano, de cada país, os vários, vocês sabem, porque produzem isso no ICAT, relatórios sobre vários aspectos. Um destes é o tratamento por uso de substância, e dentro destes relatórios há uma parte dedicada a tratamento específico para as mulheres. Eu acho que temos que melhorar também a forma com que nós pedimos esta informação, mas algumas informações já estão a melhorar e foram reportadas. 4 países não reportaram alguma informação em relação a esta questão específica. 3 países disseram que não tem nenhum serviço específico para mulheres, que acho bastante interessante. 23 países reportaram que existe serviço específico para as mulheres, pode ser através de programa dentro de serviços existentes ou programa específico. Quando são programa dentro de serviços existentes, às vezes são intervenções específicas ou, por exemplo, horários de abertura específico para as mulheres, porque uma das questões que muitas vezes foi levantada é a necessidade de ter espaço seguro, mesmo do ponto de vista da violência, do risco físico para as mulheres, e também há serviços exatamente específicos. Muitos países reportam sobretudo serviços residenciais, ou seja, em comunidade terapêutica específica para as mulheres, para mulheres grávidas com crianças, ou alguns serviços sim, mais residenciais. 21 países dispõem de serviços que são para mulheres grávidas ou não grávidas, mas está incluindo mulheres grávidas e mais, e 2 países só referem de serviços para mulheres grávidas e mais com filhos pequenos. Agora, não sabemos se isto é aquilo que é reportado, temos que trabalhar mais nesse sentido, ou existente. Porque não existe um mapeamento abrangente dos serviços para as mulheres, e é o passo que temos que fazer. Os serviços que existem, aquilo que em geral
fazem é ter uma abordagem multissetorial e multidisciplinar. Eu acho que este é o grande avanço também de ter uma perspectiva de gênero. Obriga a dialogar com serviços sociais, com serviços, por exemplo, ginecológicos, obstétricos, com serviços de saúde mental. Há vários programas específicos, alguns países reportam, de mulheres que são em tratamento de substituição com metadona ou tratamento de substituição, incluindo mulheres grávidas e mais. E só um país, que é a Suécia, menciona no relatório o trabalho sobre o estigma. Claramente, isto é aquilo que é explicitamente, mas também há muitos países, como Portugal, por exemplo, que apresenta um trabalho sistemático sobre a questão do gênero, enquanto a maioria dos países não tem esta abordagem sistemática, muitas das intervenções são em uma cidade, são em uma região, e não são ao nível nacional. E esta também é uma questão que eu acho que tem que ser mais aprofundada. Quello che tentiamo di fare con gruppo, non sei se os tempos estão, é de tentar de definir algumas recomendações comuns, consensuais em matéria de gênero e droga, que identificamos quatro, digamos, linhas geral. Em primeiro lugar, definir normas mínimas de qualidade, que é aquilo que Cristiana foi a promotora, digamos, deste princípio fundamental. Implementar intervenções que respondam, que sejam responsivas à questão de gênero, reforçar as competências, a formação das pessoas que trabalham no âmbito sobre o gênero e droga, e incluir sistematicamente a perspectiva de gênero na monitorização e investigação. Depois fiz algumas seleção, porque para cada um destes capítulos há algumas recomendações específicas, e fiz algumas seleção em relação às mulheres. Claramente ter um levantamento de intervenções responsivas a questões de gênero, divulgar as normas mínimas de qualidade que têm que ser definidas, tentar de ligar estes fundos de financiamento e responder à necessidade específica das mulheres. Uma destas é a questão da violência de gênero, que é fundamental na história das mulheres. Aumentar o envolvimento da comunidade, de participação e coprodução no planeamento, nas implementação das intervenções, que é uma coisa, se eliminamos a questão do estigma, é uma coisa que se faz no âmbito de saúde física, das questões sociais, e portanto, tem que ser feito também no âmbito de substância, ter uma abordagem abrangente multissetorial e, sendo a questão das famílias e das maternidades muito importante, ter relações estreitas entre crianças e famílias, de acolhimento, os pais, envolvendo os coparentais, implementar uma formação sistemática e aplicar as recomendações em matéria de monitorização e investigação que o Instituto de Igualdade de Gênero produziu. E, naturalmente, combater o estigma e promover serviços inclusivos. Aqui não vou entrar no detalhe desta slide, mas só queria salientar como em 2023 a Suécia tive a presidência do Conselho da União Europeia e no primeiro semestre de 2023, onde no âmbito da droga pus como uma das prioridades a questão de gênero e droga, e concluiu a presidência com algumas conclusões e recomendações muito práticas, e na base desta recomendação também utilizamos para fazer as recomendações do grupo, e queria só salientar que eles também indicam que na política, nas estratégias nacionais europeias, tem que ser incluída a questão de gênero. Agora, os países que referem
também de incluir dentro da estratégia de luta da droga, etc., questão do gênero, questões das mulheres são poucos. E outra coisa que é muito, eu achei bastante interessante é que eles dizem, concluem as recomendações a dizer, põe na prática onde estás. Portanto, se nós mesmos que trabalhamos no âmbito não mudamos esta cultura, é muito difícil depois de passar a mensagem. Por terminar, sexta-feira vamos ter um evento, eu vou participar online sobre o gênero e droga, onde vamos tentar de promover estes consensos gender responsive, in gender responsive policy alla CND, para depois continuar com as recomendações. Vamos tentar de ter um consenso que seja não só europeu, mas também internacional. Tá, obrigada. Muito obrigada, Linda, pela exposição e por esta forma do panorama europeu que nos dá a conhecer, pautando de alguma forma a intervenção que existe a nível de Portugal, que temos muito para fazer, mas que temos de alguma forma sido capazes de não estar desatentos. Naturalmente é uma das perguntas que fazemos logo, então o que é que nós conseguimos nas nossas intervenções, como é que nós respondemos a este grande desafio, e que na apresentação já levantou aqui uma série de questões, mas eu irei já passar para a Isabel, a doutora Isabel Ponte, que é licenciada em Serviço Social, com especializações em Gestão de Políticas Públicas, questões de género e toxicodependências, sendo mestranda em regimes jurídicos e empresariais de Economia Social no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. É assistente social no CRI do Porto Ocidental, onde atua na consulta especializada em redução de risco e minimização de danos, com mais de muitos anos de experiência na área dos comportamentos aditivos. Tem trabalhado em equipas de tratamento, prevenção e coordenação regional em redução de risco e minimização de danos. Coordena o eixo de saúde no núcleo de planeamento e intervenção sem abrigo do Porto e integra o núcleo executivo da Estratégia Nacional para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo na cidade também do Porto. Obrigada, doutora Isabel. Vamos então ouvir partilhar a sua experiência também aqui para nós todos podermos refletir sobre ela. Muito obrigada. Bom dia, não sei se me estão a ouvir bem. Muito bem. Ok. Eu vou pedir à Carla Cachol fazer a minha apresentação, estou fora e tenho medo de ficar sem conexão. Se for preciso, também vou parar o meu vídeo, está bem? Sim, sim, doutora Isabel. Pronto, então, aqui que eu hoje para combinar aqui a nossa intervenção, também estamos juntas há algum tempo, aquilo que me foi pedido e aquilo que eu pensei. Estão-me a ouvir? Estamos. Se houver alguma coisa, eu digo. Ok, está bem. Aquilo que me foi pedido e aquilo que eu pensei foi o que é que nós podemos fazer no nosso serviço, no ICAD, e então eu parti um pouco para a rua neste sentido de fazer uma auscultação a todos os colegas que trabalham, a todos não, há alguns colegas que trabalham na redução de danos ali na zona ocidental da cidade do Porto, que é a zona onde vivo, trabalho e conheço e cresci, e fui perguntar aos colegas da redução de danos o que é que seria necessário, o que é importante para trazermos as mulheres aos nossos serviços. E não sei, está a partilhar, Carla? Vai começar agora, sim, já está. Ok. Bom, e então dividi a minha apresentação em 4 pontos, desde as políticas públicas, à ação nos serviços, à ação comunitária e a importância que devemos dar às boas práticas que já vão existindo. E vemos que nós, para conseguirmos, a própria Agência Europeia, da União Europeia para a Igualdade de Género, assinalou o Dia da Mulher, destacando áreas-chave onde é necessária esta ação, e com as nossas mulheres consumidoras de substâncias psicoativas, ainda mais evidente se torna estas recomendações de resolver as lacunas de género,
combater a violência de género, promover a inclusão, expandir as oportunidades, tal como foi dito aqui por todas as participantes antes de mim. As mulheres vivem um estigma, e este estigma vivido é um problema complexo, multifacetado, que requer mudanças a vários níveis, desde as políticas públicas às nossas ações práticas nos serviços, nos CRIs, que dão resposta e também nas comunidades terapêuticas e também na unidade de oncologia, portanto, todo o serviço que responde ao problema dos comportamentos aditivos, mas também na comunidade onde estas mulheres estão inseridas. E por isso eu iria partir de dentro para fora ou de fora para dentro, pensando sempre que há uma dialética que é necessária existir entre as equipes de redução de danos e de proximidade e os serviços públicos onde nós trabalhamos, atendemos e acolhemos mulheres. Sem querer substituir-me a ninguém, acharia que do ponto de vista das políticas públicas, se nós precisamos de políticas transformativas de género, este enfoque nas políticas de drogas da questão de género é primordial, e esta perspectiva vai permitir que nós, como temos vindo a fazer e temos vindo a investir, reconheçamos as necessidades específicas das mulheres. E isto inclui o quê? Criação de respostas que considerem as necessidades fisiológicas, psicológicas, sociais, entre homens e mulheres. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós, no Porto, temos uma consulta dedicada de ginecologia, dedicada a mulheres que estão nos nossos serviços ou que são atendidas e acompanhadas pelos projetos da redução de danos. Esta consulta é uma consulta descentralizada de um centro hospitalar. No entanto, a questão que se põe é a seguinte: será que a descentralização desta consulta, a pessoa que faz a consulta, as pessoas que virão fazer as consultas, têm esta sensibilidade para este público específico, com esta interseccionalidade toda de situações que fomos vendo nas comunicações anteriores também, pobreza, vulnerabilidade, consumo de drogas, trabalho sexual, etc. Uma questão. Portanto, é muito importante termos consultas descentralizadas, mas é muito importante darmos continuidade à formação dos técnicos e poder protocolar estas consultas nesta dimensão também formativa, interformativa. Nós, com os centros hospitalares, nestas consultas, podemos também formar os técnicos que estão nas consultas que atendem estas mulheres. Depois, a questão da descriminalização e da redução de danos. Nós, em Portugal, temos políticas que promovem a redução de danos, mas não temos muitas mulheres pares. A Magda é um exemplo, mas não é um exemplo tão comum assim. No Porto, eu só conheço homens mediadores pares. E a questão de termos mulheres pares pode ajudar a reduzir o estigma, pode ajudar a facilitar o acesso das mulheres aos serviços de saúde. Pois outro ponto importante será a educação e sensibilização. As campanhas de educação pública podem ser muito desafiantes no sentido de pôr em causa os estereótipos e os preconceitos sobre as mulheres que usam drogas. Podem ajudar a mudar a percepção social, a reduzir o estigma. E então pergunta-se, mas vamos fazer uma campanha na televisão? Não será necessariamente isto? Será trabalhar a partir da comunidade, a partir da sala de consumo, a partir da equipe de rua, em projetos mais ativos, ou a partir de um projeto como a Esmana, em Lisboa, que também existe no Porto, um outro que são as Musa, no qual eu também tive o privilégio de participar, e a partir daí promover, trabalhar no sentido de mostrar que as pessoas têm competências, são válidas, e este reforço de competências ajuda, apoia a integração comunitária. A questão também das consultas descentralizadas. Os colegas da redução de danos falaram, e fui auscultando vários, que as consultas descentralizadas nas estruturas de redução de danos com técnicos especializados em género
seria uma grande mais-valia para garantir um atendimento mais adequado e inclusivo. E, analogicamente, nós podemos ter como exemplo a consulta descentralizada na sala de consumo de infecciologia dos centros hospitalares do Porto, que aumentou imensamente o acesso das pessoas no acompanhamento das doenças infecciosas, por exemplo. Depois, a questão de criarmos e revermos os protocolos. Existem protocolos em Portugal, vamos revisitá-los, aqueles que são genericamente, mas temos que os adequar, temos que os adaptar, em particular no que reporta à atuação com mulheres vítimas de estigmatização e violência de género, porque consideramos, ou consideram todos os colegas ou escutados, que esta abordagem poderia ser feita desde a Política Nacional de Drogas, com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, até ao nível local, nos municípios e nas freguesias. A nível local, claro que serão os colegas, que é aquilo que eu também vou fazendo na cidade do Porto, que devem ir construindo esta relação com os stakeholders e trabalhando no sentido da formação mútua nesta dimensão holística e multidisciplinar, para podermos criar também uma rede de referenciação para estas mulheres que são vítimas de violência de género e que normalmente não têm um caminho fácil até ao sistema de proteção. Aliás, têm um caminho muito difícil, porque muitas destas estruturas, as estruturas existentes para as mulheres de uma forma transversal, têm muitas vezes nos seus regulamentos internos a impossibilidade de atender mulheres utilizadoras de drogas. Não só no que reporta às casas-abrigo, etc., mas também no que reporta aos próprios albergues ou centros de alojamento de emergência. Portanto, temos aqui ainda muito trabalho a fazer e isto necessariamente implicará também uma articulação com a Segurança Social. Do ponto de vista da ação nos serviços, nós temos vindo a fazer a capacitação dos profissionais, treinar os profissionais para combater, para reconhecer o estigma, oferecendo um atendimento mais empático e inclusivo. Parece que isto é perfeito, mas na prática temos de facto algumas dificuldades. Muitas destas mulheres estão nas salas de espera dos nossos serviços e desde a sala de espera que existem logo alguns problemas de relacionamento interpessoal pelo facto de não lhes ser permitido ter o mesmo tipo de comportamento que os outros utentes possam ter. E isto é absolutamente inconsciente e tem a ver com a forma como as pessoas se colocam face ao estereótipo e face à vulnerabilidade das mulheres que frequentam os serviços de uma forma geral. Depois a questão dos serviços especializados. Nós sabemos que não podemos, porque não temos financeiramente possibilidade de ter um leque de serviços especializados, mas sabemos que é possível criar equipes específicas para mulheres, equipes específicas que compreendam, que percebam, que desconstruam o estereótipo relacionado com a sua própria vivência e depois relacionado com as pessoas que atendem. Isto não se coloca só na perspectiva da mulher, mas de uma forma geral, no que reporta à estigmatização de todos os públicos vulneráveis, mas hoje aqui estamos a dar este enfoque particularmente importante, porque sabemos que muitas mulheres não recorrem aos nossos serviços. Quando eu fiz durante um tempo trabalho de rua, encontrei consumidoras com 20 anos de consumo que não tinham uma única inscrição nos nossos serviços. Isto é paradigmático, podem ter sido 2 ou 3, mas temos que partir deste ponto de partida para perceber a importância que é também formarmos e trabalharmos em conjunto com os nossos stakeholders da redução de danos para poder, de facto, trazer
aos nossos serviços e à própria redução de danos, porque também não é assim, na própria estrutura de redução de danos existe o mesmo problema de muitas mulheres reportarem situações de violência por parte dos outros, dos homens que frequentam esses contextos, e por isso há aqui ainda um leque enorme de trabalho a fazer também com as estruturas de redução de danos e com todos os técnicos de uma forma geral. Depois a questão do apoio psicossocial. Oferecer suporte psicossocial contínuo implica oferecer grupos de apoio, implica oferecer ajuda para lidar com desafios associados não só ao uso de substâncias e ao estigma, mas também para lidar com problemas relacionados, como vimos aqui hoje, com a maternidade, mas também para lidar com problemas relacionados com direitos cívicos, com deveres cívicos. Este empoderamento, este apoio psicossocial aqui, deveria ter este cariz de empoderamento e de poder trabalhar com as mulheres as questões que, de facto, sobre as quais elas têm dificuldade na mobilização e na concretização. Depois, no que reporta às ações comunitárias, toda a literatura apoia e indica que é necessário termos ações comunitárias no sentido de criar redes de apoio, de estabelecer parcerias, de estabelecer relação com os territórios, com as famílias, com os amigos, com as organizações locais para oferecer suporte emocional prático às mulheres que usam drogas. A questão dos filhos, da retirada dos filhos, das mães e dos pais e as famílias que acabam por ficar com as crianças de muitas destas mulheres, é fundamental fazer este trabalho comunitário de mediação familiar e de mediação comunitária para criar uma situação de parentalidade mais justa no que reporta à maternalidade, vamos dizer assim, a maternalidade. Lá estou eu no estereótipo. Depois a questão do empoderamento e da inclusão. É muito importante criarmos programas no terreno, é muito importante trabalharmos com as estruturas financiadas pelo ICAD para podermos implementar programas no terreno que ajudam as mulheres a desenvolver competências e a organizar e a encontrar-se e a perceber que existem oportunidades, que há um grupo de pertença, porque isto vai reduzir a questão da marginalidade social, a questão do estigma sentido, vivido, naquela escala que a Cristiana também mostrou, e isto é potenciador de apoio mútuo, de apoio comunitário entre as mulheres. Trabalho comunitário e um grupo de ajuda no sentido de empoderamento. Tem em Portugal 2 bons exemplos de boas práticas, que são as manas, que oferecem apoio prático e artístico e de bem-estar, e no Porto as musas, talvez com uma dimensão ainda mais, quero dizer, emergente, muito importante, mas as manas já existem há mais tempo, mas julgo que a Lígia e todas as pessoas que fazem parte do Grupo Musa vão dar continuidade com muita força a esta ideia de comunidade, de interajuda, de apoio, de espaço seguro. Sendo que não existem espaços, como foi aqui dito, e é importante pensar-se num espaço, numa sala, num espaço onde pudesse haver um serviço integrado para dar apoio às mulheres e assim promover o seu acesso, a partir desse apoio comunitário, aos serviços de saúde competentes no âmbito dos comportamentos aditivos e no âmbito das doenças infecciosas. Julgo que não ficaria muito caro ter uma sala cedida, ter 2 mediadores pares e ter serviços integrados, onde os nossos próprios técnicos e os mediadores pares poderiam fazer descentralizadamente o trabalho que muitas vezes é feito na rua, em carrinhas. Eu própria
no CRI Porto Ocidental temos uma consulta de redução de danos aberta à quinta-feira, mas muitas vezes, e os utentes vão com a equipe de rua, e o facto da equipe de rua trazer, levar, estar presente, facilita em muito essa acessibilidade à consulta. Também no CRI onde trabalho, existe uma médica psiquiatra que vai à sala de consumo semanalmente e vai à equipe de rua semanalmente. E esta troca, esta ida e vinda, este trabalho entre os stakeholders, que é um trabalho comunitário, apesar de ser médico e de ser de saúde, tem sido muito importante para trazer e para promover a acessibilidade das mulheres aos nossos serviços. Dizer-vos que, de facto, na zona ocidental do Porto, e temos cerca de 8 grávidas, sendo que no total estão 10 a 12 mulheres grávidas sem acompanhamento. E tem sido bastante desafiante para as estruturas de redução de danos e para nós no CRI, na área territorial que nos compete, promover esta articulação com o Centro Materno-Infantil, a maternidade, etc. Tem sido um desafio enorme. Sendo que esta articulação passa também pela saúde pública, porque a saúde pública também articula connosco no sentido de perceber quem são estas mulheres, se estão a ter acompanhamento, como é que podemos, em conjunto, nesta rede de cidade, apoiar e promover uma maternidade ou uma situação de parto mais segura e, por outro lado, trabalhar a questão da permanência ou da retirada das crianças, que é outra questão muito importante e que a Magna já falou e que também nos coloca desafios importantíssimos. Dizer apenas que fui informar-me quanto custa a retirada uma criança numa IPSS retirada a uma família, custa cerca de 700 euros. Então, acho que há que pensar aqui outras formas de trabalhar esta dimensão, não nos compete a nós, mas podemos com certeza ter uma palavra a dizer neste sentido. Há outra forma de trabalhar estas questões, porque de facto nós vamos conhecendo muitas mães que foram perdendo vários filhos e cujo processo também, por outro lado, da adoção, com o envolvimento tardio da decisão, com a decisão tardia da adoção, etc., vai fazer com que estas crianças permaneçam até aos 16, 18 anos em instituições, sem nunca poderem ter sido adotadas e sem nunca terem podido criar uma relação familiar com as suas mães. Depois a importância de darmos eco ao trabalho que se tem vindo a fazer. Temos vindo a desenvolver e temos algumas boas práticas de trabalho comunitário, como disse anteriormente, as MUSA, a questão das MANA em Lisboa, a questão da formação contínua, por exemplo, dos técnicos na rede social de Porto e do NEPISA, para melhor compreenderem e trabalharem com as mulheres sem abrigo que usam drogas, que são muitas, na hierarquia da vulnerabilidade. De facto, as mulheres e as mulheres trans são aquelas mais visadas por toda esta interseccionalidade de situações já aqui apresentadas pela Cristiana e pela Magda, e este tipo de iniciativas, conforme a literatura indica, ajuda muito a combater, e a literatura indica com base em experiências de terreno, ajuda muito a combater o estigma que advém desse preconceito. E o estigma parte da nossa ignorância, não é? Nós somos ignorantes, não conhecemos uma determinada realidade e por isso o estigma vai começando a crescer, discriminamos e por relação às mulheres e por relação ao estereótipo feminino nas mulheres que consomem drogas, isto é evidente. E depois implementar estas mudanças pode também ajudar a criar um ambiente mais inclusivo e de apoio às mulheres que consomem drogas, reduzindo o estigma e melhorando o seu acesso aos serviços de saúde e apoio. Vou terminar dizendo apenas que continuo a acreditar que é possível fazermos desde a política nacional até ao local e à comunidade mais pequena
algumas mudanças estão profundamente no nosso alcance e eu tenho e estou disponível para colaborar, tanto assim que também estou a trabalhar num grupo organizado pelo ICAD para os públicos vulneráveis e acho e julgo que todos nós, com tanta informação que já temos, conseguimos perspectivar de uma forma clara que esta intervenção tem que vir desde a política nacional até à comunidade e que esta intervenção tem que ser multidisciplinar e não podemos esquecer os nossos parceiros mais importantes nesta dinâmica de implementação de uma política responsível para as mulheres que usam drogas, que são a SIG e a Segurança Social. Obrigada. Muito obrigada, doutora Isabel, pela sua exposição e como já nos foi habituando também a toda a sua prática que nós conhecemos e que partilhamos também as suas inquietações. E se calhar eu passava já de imediato, abria o debate, não sei se há disponibilidade para colocar alguma questão, mas como também já temos uns minutinhos, que a doutora Alcina nos vai deixar, mais uns minutinhos, para ver se conseguimos, de alguma forma, perante estas comunicações que foram aqui partilhadas e tão importantes aspectos que foram apresentados, podermos sobre eles, de alguma forma, colocar questões, para falar de experiências e, portanto, não sei se já há aqui no bate-papo. No bate-papo não há nenhuma questão em concreto Não. colocada, estão apenas alguns comentários por parte da Magda Ferreira, que se porventura quiser usar novamente a palavra, doutora Graça, penso que não há inconveniente. Relembro só que é possível colocar questões oralmente, ou seja, basta acionar ali o ícone da mão que está do lado direito em baixo e temos pouco tempo efetivamente, mas pelo menos uma pessoa poderíamos permitir que o fizesse. Doutora Graça, não sei, Sim, sim. Cardoso está de volta, bem-vindo. Sempre esteve aqui connosco. Alguém quer? Carla, Sim. não sei se está alguém para falar que tenha acionado a mão, eu daqui não Não, estou a conseguir ver. não temos ninguém. Mas pareceu-me que há bocado a Cristiana queria. Temos neste momento temos. Vamos, Pois, eu então vou tá. dar a palavra. Está bem, É o obrigada. Andreia Abad. Uhum. Já Se pode, calhar por pedíamos favor. que se apresentasse, não era, doutora Graça? Sim, Apresentar-se, claro, dissesse claro, o serviço de claro. origem. Eu já ativei o som da Andreia, mas ela não está a conseguir falar. Andreia, pode. Já pode, por favor. Andreia? Está a ter alguma dificuldade. Mas ela já tem o som ativo. Pois, às vezes acontece mesmo assim, não. Sim. Andreia, se quiser, então pode colocar a sua questão no bate-papo, uma vez que nós não a conseguimos ouvir. Pronto, ela está a dizer que não consegue sem ser pelo bate-papo. Pois, está bem. Então, doutora Muito Graça, bem. se calhar se quiser passar a palavra à Cristiana. Sim, sim. Pareceu-me que a Cristiana queria. Não sei, pareceu-me, não sei. Pareceu-me levantar a Não mão. não tinha essa intenção, Não, então mas tudo bem, claro. Mas se quiser. enquanto a colega escreve, para dizer que achei este webinar incrível e congratular as minhas colegas todas pelos excelentes contributos. Está aqui um rico puzzle. É mesmo. E acho que eu, pelo menos, agarrei um desafio que colocou aqui, não só porque isso também tem a ver com a organização do nosso serviço público, do ICAD, mas também um grande desafio que a doutora Cristiana, na sua apresentação, fez e uma reflexão e também partilhou a experiência, que isso já tem sido, de alguma forma, trabalhado, que é termos este cuidado em termos da investigação do que é o estigma, porque é um conceito extremamente complexo e que de alguma forma todos nós sempre achamos que sabemos o que é que estamos a falar, mas também de alguma forma, algumas das vezes nós profissionais podemos não estar tão atentos
a abrangência do que é a nossa intervenção e poder, de alguma forma, algumas vezes atuarmos de uma forma que não satisfaz a necessidade, nomeadamente daquela mulher que procura os serviços, mas um desafio que fez foi aquilo que nós todos, profissionais desta área, temos que criar indicadores específicos, por exemplo, definir claramente do que é que estamos a falar, não é? De que forma é que nós garantimos a qualidade do serviço? Porque naturalmente todos nós profissionais, e também ao longo da nossa vida profissional nos é proporcionada esta capacidade de podermos nos diferenciar, cá está a capacitação dos profissionais, mas mesmo assim, se calhar nós também temos que ter a perspectiva não só interinstitucional, mas das mulheres que nos procuram os nossos serviços. E como a doutora também, Isabel, falou, de perguntar aos colegas, mas também às mulheres, como é que elas se sentem, e aqui a Magda expressa isso, como é que as mulheres se sentem nos nossos serviços, não é? Muitas das vezes ela tem a relação com o profissional, diretamente, mas a experiência da Magda foi que algumas das vezes elas próprias também se inibem de dizer tudo ao profissional, porque também, pela sua forma de estar, podem sentir-se julgadas, não é? E é este aspecto que também é extremamente importante. Algumas das vezes as mulheres, mesmo tendo uma relação já de grande construção nos nossos serviços, pelas consultas e por todo este desenvolvimento que temos contribuído, mas não deixa de haver às vezes este sentimento que a Magda aqui apresentou, não é? De pedir-se análises, de detecção de metabolitos, de alguma coisa que elas possam sentir, mas porquê, não é? Do que é que isto é necessário, se calhar? Temos mais uma vez que saber explicar e estar atento a esta forma de viver nas experiências e também da rede de cuidados. Não só aquilo é que também é importante nós os profissionais desta área muito específica, mas a nossa relação com os outros profissionais das outras áreas, não é? É que connosco trabalham, também temos muito trabalho em conjunto em desenvolver. Mas, entretanto, eu não sei se apareceu aqui, eu de vez em Sim, quando vejo... que a Andreia está aqui então a colocar, a questão é no sentido de saber se existe algo direcionado para as mulheres, que eu presumo que o que queira dizer é com uso problemático de álcool. Existe, é a questão que ela está, a Andreia está aqui a colocar. E depois já agora referia aqui também as questões colocadas pela Paula Valde-Andrade, nossa colega, e se calhar considerando o tempo que temos, ficávamos por estas duas questões, se a doutora Graça também Claro, concordar, claro. que é qual é a sua percepção, isto é para a doutora Isabel Ponte, qual é a sua percepção sobre a inclusão de mulheres como pares nas equipas de redução de danos do Porto, cidade que nos habituou a ser inovadora nesta área, falta de capacidade e ou motivação das próprias, resistência das equipas de redução de riscos e minimização de danos na sua inclusão ou outros fatores. Refere ainda que se falou em albergues e centros de acolhimento que considera ser uma prioridade. As comunidades terapêuticas onde a relação homens-mulheres é extremamente complicada e sendo até uma questão com muitos tabus e pouco discutida. Portanto, esta é a questão que a Paula coloca. Eu penso que doutora Isabel Ponte, doutora Graça, não sei se depois quer alargar a resposta a mais alguma colega, mas calhar... Sim, a Isabel começa por responder, mas antes disso havia Antes a outra disso, pergunta que era das existe... mulheres que consomem álcool e do Exato. serviço. Alguma de vós quer partilhar essa experiência também do consumo das mulheres em relação a uma substância lícita e como isso também é tão ocultado, não é? Da experiência, não sei se a Magda, a Linda, alguém queira falar muito rapidamente, quer dizer... Se a doutora Graça me permitir, eu Sim. responderia primeiro à Paula, porque Está bem, vou ter exato. que Vai ter que sair. Sim, sair. A doutora Isabel está fora do nosso país, mas bem? teve esta amabilidade que conseguiu obrigada. estar connosco. Então vá. Isabel, sim, pode falar. Obrigada. Pronto, eu respondi, por acaso já respondi aqui no bate-papo à Paula, tem toda a razão, a questão das comunidades terapêuticas é fundamental, estava aqui nos meus apontamentos, só que não disse, pensei.
É muito importante também fazermos formação nas comunidades terapêuticas e trabalhar mesmo do ponto de vista terapêutico este tema dentro da própria comunidade, na psicoeducação que se faz, seja no modelo 12 passos ou num modelo cognitivo ou comportamental, é sempre possível trabalhar isto nas equipes que estão naquele momento a fazer em tratamento, em programa terapêutico. E isso, de facto, é muito importante e é emergente até. A Paula, estás sempre aí, mostraste que me esqueci de alguma coisa. De facto, é também importante a questão das mediadoras de redução no corpo. Não sei se é inovadora, sei que é necessário que a cidade só engenho. E eu espero que também, a partir desta conferência, se possa pensar nisso. Tenho feito, de facto, no âmbito dos gestores de caso da Rede Social do Porto e do NPISA Porto, alguma formação e falado sobre a necessidade de mediação comunitária e de redução de danos, e tenho a certeza que isso seria uma enorme mais-valia para o nosso trabalho. Obrigada, doutora Isabel. Não sei se alguém quer dizer só mais alguma coisa à colega Andreia que falou. Cristiana, não tem som. Sim. Sim, posso dizer à colega que na minha apresentação, quando eu me referia a mulheres que consomem drogas, o álcool estava incluído. Ou seja, não houve distinção em função da substância. Não, ela também perguntava se havia alguma resposta específica só para, nomeadamente para o álcool. E nós não temos uma resposta específica só, nomeadamente da proximidade de comunidade, mas é uma coisa que é extremamente importante em termos deste consumo, que é completamente diferente do consumo do álcool na forma de estar das pessoas com o consumo das ilícitas, embora muitas das vezes é o policonsumo. Eu não sei, doutor Manuel Cardoso, se calhar temos mesmo que terminar, e como o doutor Manuel Cardoso impedimos e a doutora Alcina, porque nós temos já de imediato um outro compromisso também, a doutora Isabel está de partida, também para ir apanhar o avião, e queria não deixar, só antes de passar, agradecer a todas todo este trabalho que aqui expuseram, e realmente foi bastante interessante e muitos desafios temos para construir, e é extremamente importante querermos fazer e queremos fazer acontecer. Muito obrigada a todos. Doutora Alcina, não sei se antes do doutor Manuel Cardoso, não sei, agora a palavra é vossa. Estava só a palavra ao Dr. Cardoso para umas notas finais, uma vez que nos brindou com a sua presença. Eu estive sempre por aqui, mais escondido, mas estive sempre por aqui. Não tenho muitas coisas para dizer, a não ser agradecer-vos realmente mais uma vez a excelente conferência que fizemos. O irmos levantando sistematicamente, é evidente que nós hoje temos tantos outros tantos problemas ao mesmo tempo, para conseguir pôr até a resposta do serviço a funcionar como deve ser, nas várias vertentes, as comunidades terapêuticas que agora foram referidas, o Plano Operacional de Respostas Integradas, toda a intervenção que é feita, quer dizer, deixem-me ser prosaico, mas quem me dera conseguir pagar todo o trabalho que está a ser feito com serenidade, que não é o caso neste momento. E, portanto, é realmente um problema que se acrescenta, mas aquilo que digo sempre, se nós estivermos atentos, se conseguirmos ter em mente a problemática sempre que tomamos opções, se pensarmos no cidadão como na pessoa que está à nossa frente ou que vai estar à nossa frente. Quando organizamos a resposta que temos que ter, seguramente vamos conseguir melhorar a imensa qualidade e reduzir enormemente este estigma nas várias vertentes, neste caso, fundamentalmente em relação à mulher, mas nas várias vertentes, como referimos antes. Eu diria que tem estado sistematicamente no nosso horizonte, basta seguir
o próprio Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos 2130 tem ações específicas vocacionadas para isto. O objetivo 2, já ele próprio, do Plano Nacional, do Pilar, é o 2, e portanto é do Pilar Empoderar, também tem alguma relação com toda esta problemática. Portanto, nós até conseguimos colocar as coisas nos instrumentos. Só precisamos realmente de ir pondo em prática com mais sistematização. Mais uma vez, muito obrigado. E eu repito aquilo que dizia antes. Façam o favor de ser felizes, que era ótimo. Muito bem. Obrigada então a todos. Muito Ficamos por obrigada a aqui. Até à próxima. Obrigada. Obrigada. Adeus, muito obrigada. Obrigada. Bom dia. Obrigada, adeus.